Estava eu a dizer, ali estávamos aqui a falar, eu e a Maria, acerca de espiritismo, de espiritualismo e das razões pelas quais alguns movimentos, nomeadamente o movimento espírita, têm dificuldade em andar para a frente. Que apesar de ser um movimento espiritualista, nós continuamos a ser espiritualistas materialistas. E neste caso, o movimento espírita tem uma responsabilidade muito grande que os outros não têm. É que a compreensão do movimento espírita devia ser diferente. Logo à partida, deveria, até porque o próprio fundador o disse, deveria perceber que espiritismo não é religião. E o movimento espírita apresenta-se como um movimento religioso. E enquanto se apresentar como um movimento religioso, não tem hipóteses de progredir como ciência ou como filosofia. E nem pode ser logo à partida, se nós formos um bocadinho, se nós não formos mentirosos com nós próprios ou hipócritas com nós próprios, qualquer pessoa entende que não pode ser um movimento religioso. Até porque seria uma hipocrisia uma pessoa ser católica e ser espírita. Ser protestante e ser espírita. Fosse o que fosse e ser espírita. Ninguém tem duas religiões. Nem pode ter. Portanto, o movimento espírita não pode ser um movimento religioso. E o próprio Kardec disse que não era um movimento religioso, era um movimento filosófico e científico, com consequências ético-morais. E uma das coisas que nos traz nós seguirmos qualquer ramo espiritualista, e neste caso o espiritismo, muito mais, com a ideia de que é um movimento religioso, é que vamos à procura da salvação. E eu compreendo que isso seja muito bom e muito confortável, era o que eu estava precisamente a dizer à Maria. E é extremamente confortável a gente entrar num ambiente onde as pessoas estão unidas, onde estão ali com um propósito, onde estão... isto é agradável, é bom, a gente sente-se bem, sente-se confortável. Perdão. Mas isso não nos faz avançar. Não faz avançar ninguém. Eu estar à espera que alguém me traga a salvação, estar à espera que o Cristo, que o Buda, que o Santo, que Deus venha resolver os meus problemas, é a mesma coisa que demitir-me deles, quando o espiritismo devia ser, e é o espiritismo, não o movimento espírita, devia ser o movimento que contrariava isso. Porque o que é que professa o espiritismo? O espiritismo é uma doutrina progressista que diz que no universo tudo progride e que qualquer coisa, qualquer ser, independentemente das circunstâncias, a cada momento está a aprender. Portanto, eu não preciso ser salvo. Quando muito, eu preciso de aprender. Eu preciso de me salvar. De quê? Nada. Eu preciso de aprender. Se eu fico à espera que venha o Cristo, que venha o Deus, que venha aquele para me salvar, eu estou inerte, eu não saio do mesmo sítio. E nós fomos formatados para essa questão da salvação. Porque nós fomos educados por princípios decadentes. Disseram-nos que no catolicismo e na maior parte das religiões cristãs que nós nascemos do Adão e Eva, que eles pecaram, que ficámos pecado original, que andamos todos cá a pagar por não sei o que, não sei quantos. Isso é decadente. Já fomos bons, depois tornámos-nos maus
e agora temos que nos salvar. E ninguém está nessas circunstâncias. O que diz o Espiritismo é precisamente o oposto. Ninguém nunca foi melhor do que é hoje. É isso. Nascemos vazios, ignorantes, e temos vindo à nossa própria conta a aprender e a melhorar-nos. E cada dia melhoramos mais. Por isso é que eu tenho esse hábito de, quando me perguntam como é que eu estou, de responder: melhor só amanhã. Isso depois dá que nós torna-nos dependentes e faz com que andemos cada um a falar a sua linguagem. Não há sincronismo entre os palestrantes, os oradores, os dirigentes. Não há. Cada um está a falar da sua própria verdade. É errado? Não. Mas podia ser bastante melhor se nós começássemos a ouvir os outros. E a tentar obter dos outros confirmação ou exclusão da nossa verdade. E o que eu vejo, e que é comum, até mesmo na área científica, isso é assim o procedimento, é que nós, quando ouvimos o outro, ou estamos a ouvi-lo para tentar contrariá-lo, para tentar encontrar defeitos naquilo que ele está a dizer, ou estamos a ouvi-lo para complementar, para corrigir, quando ouço o outro, eu tenho dois propósitos que são idênticos, mas que são em relação a mim. É eu tentar aproveitar aquilo que ele diz para melhorar o meu conhecimento e tentar aproveitar aquilo em que ele me contraria para verificar o meu conhecimento. Se um orador, um palestrante, disser amém comigo, eu digo assim: ok, olha, já somos dois a pensar a mesma coisa, portanto eu não devo estar muito errado. Se um palestrante ou um orador disser o contrário do que eu estou a dizer, ou entrar por um campo que se desvia da minha linha de pensamento, eu não vou contrariar a linha de pensamento dele. Eu vou pegar naquilo que ele está a dizer e olhar para mim e dizer assim: ok, perante o que ele está a dizer, a tua linha de pensamento, que é a minha, está certa? E é isso que me faz aprender. Alguns oradores e alguns palestrantes, ou a grande maioria, ou a totalidade em alguns aspectos, vieram confirmar a minha linha de pensamento, vieram confirmar a forma como eu penso. E naquilo em que eles não confirmaram, naquilo em que eles desviaram, fizeram-me pensar. E pensar é criar novas linhas de pensamento. É aprender não com o que ele disse, mas a partir do que ele disse. É questionar porque é que esta pessoa está a pensar assim. Ok, ele está a dizer isto para mim não faz grande sentido. Mas o que é que o levou a pensar assim? Qual é a linha de pensamento dele? E fico com mais uma vertente. Ok, até pode ser que seja assim. Não, mas não é por causa disto. Mas fico com mais uma linha de pensamento. Fico com mais uma testemunha do acidente, com mais uma testemunha... e por outro lado faz-me questionar a minha linha de pensamento. E quando eu questiono a minha linha de pensamento, das duas, três. Ou chego à conclusão que estou errado e mudo, ou então reforço a conclusão de que estou certo. Eu segui a linha de pensamento de todos. Eu juntei a linha de pensamento deles todos.
E por isso é que eu tenho facilidade em ouvir um e ouvir outro e perceber que estão todos a falar da mesma coisa, com termos diferentes e com linhas de pensamento diferentes. Não é por alguma razão que eu, quando eu criei a página do Facebook, o título que eu lhe dei foi Espiritismo e Magnetismo, Ciências Gêmeas. E isto porque o que me levou a seguir o caminho que eu estou a seguir foi eu ter percebido que, e Kardec disse-o, que uma ciência sem a outra não se explicam. O espiritismo explica o magnetismo e o magnetismo explica o espiritismo. E quando se separar isto, nenhuma das duas ciências vai a lado nenhum. E isso foi o que aconteceu. O espiritismo, o movimento espírita, abandonou e rejeitou o magnetismo e agora não tem fundamentos para sair daí. A única coisa que podem fazer é continuar a pedir ao Cristo e a pedir ao não sei quem, não sei quantos, que a gente entenda. Mas não tem base, porque rejeitaram o magnetismo. E eu, porque tive que abandonar o movimento espírita, ou pelo menos foi. Não tive, mas abandonei, pelo menos, o movimento espírita. Agarrei-me ao magnetismo. Porque sou científico, porque quis perceber o magnetismo. E quando começo a perceber o magnetismo, eu percebo que no magnetismo está a explicação de tudo o que existe. Inclusivamente dos espíritos e dos encarnados e disso tudo. Está ali o fundamento para tudo o que existe. O movimento espírita abandonou isso. E agora continuamos para explicar algumas das coisas. Continuamos a ser um movimento, passou a ser, uma vez que não tem explicações, porque não abandonou o magnetismo, continua a ser um movimento místico. Porque há mediunidade, sim, mas isso são espíritos que vêm e que fazem, mas como é que isso se processa? Como é? Pronto, isso não sei, a gente não sabe, está lá, é assim mais ou menos uma coisa, sim, mas como é que se processa? Mas porque há curas, mas isso são espíritos e tal, não sei o que, sim, mas eu também sou um espírito, mas como é que se processa? Mas porque há fenómenos estranhos e tal, não sei o quê, sim, mas são espíritos, eu sei que são espíritos, nós também somos espíritos, mas como é que se processa? E o espiritismo não tem respostas. O espiritismo não é um movimento espírita, porque o espiritismo tem, estão lá todas nas obras de Kardec. E então as coisas continuam a ser místicas, quando foi o próprio Kardec, os espíritos da codificação, aliás, que disseram, não há místico, não há milagres, não há nada disso, isso são coisas simplesmente, são leis que vocês ainda por enquanto desconhecem, mas que são explicáveis através do magnetismo. Está escrito. Não há fenómenos de Deus, não há milagres, não há nada disso. Faz parte, são leis. Leis da natureza, leis divinas, leis... mas que vocês ainda não conhecem, mas que são explicáveis através do magnetismo. O movimento espírita separou-se do magnetismo. O magnetismo e o espiritismo se dão a mão. São duas partes de um mesmo todo. Dois ramos de uma mesma ciência que se completam e se explicam uma pela outra. Dar crédito ao magnetismo é abrir caminho para o espiritismo. E reciprocamente. Allan Kardec. No nosso site, que ninguém vai ver, Espiritismo e Magnetismo CG, tem uma série de afirmações extraídas da obra de Kardec a fundamentarem aquilo que eu estou a dizer. Eu vou ler algumas. O
magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenómenos singulares qualificados outrora de milagres. Ora, quem eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta magnetismo. Transporta montanhas. Outra. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo e os rápidos progressos desta última são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira. Dos fenómenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas, há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. E agora diz Kardec, se tivermos que ficar de fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse a falar da luz. Contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado com superioridade de talento e de experiência. A ele não nos referiremos, pois, senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na verdade não passam de uma. Revista Espírita de março de 1858. Outra. Livro dos Espíritos. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenómenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os factos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. E por aí adiante. Kardec repetiu isto dúzias de vezes. Agora, o que é que nós fizemos? Nós, o que é que fez o movimento espírita? Não, magnetismo não. Aqui há entra também muito um daqueles que eu costumo falar erros de linguagem. Porque quando nós falamos em magnetismo dentro do meio espírita, do meio espiritualista e agora até dentro do meio terapêutico, as pessoas confundem magnetismo terapêutico com ciência magnetismo. Com magnetismo ciência. E isso é a mesma coisa que confundir ortopedia com medicina, por exemplo. Ou dizer que a física é só a lei da gravidade. E não é. É que o magnetismo terapêutico, o magnetismo humano terapêutico, como é hoje chamado, que era chamado magnetismo animal, e que começou a ser mais divulgado a partir de Mesmer, é uma terapia. Não é uma ciência. Como a medicina não é uma ciência. A medicina é uma arte. E o magnetismo terapêutico é uma arte. A medicina é uma arte baseada na física, na biologia, que são ciências. O magnetismo humano terapêutico é uma arte, é uma terapia baseada numa ciência chamada magnetismo e que ninguém estuda.
e que é a única que explica com coerência todos os princípios e todos os fenómenos do universo. O magnetismo é uma excelente terapia, se for bem aplicada, é 5 estrelas. Mas é muito mais que isso. O magnetismo é compreender porque é que eu existo. Quem sou eu, o que sou eu, como funciono. O que é o universo, o que é a sociedade, o que são as relações entre as pessoas. E tudo isso é explicável através da compreensão das leis dos fluidos. Porque tudo se relaciona através dos fluidos. E é sobre isso que versa o magnetismo. Sobre as leis que regem os fluidos. E como tudo neste universo e nos outros que não existem, o universo significa que só existe um, é único, único. Agora, é muito mais do que aquilo que a gente vê e sente, etc. Tudo o que existe no universo se rege segundo as leis dos fluidos. E se a gente compreender as leis dos fluidos, compreende tudo. É por isso que eu sou tão chatinho a tentar ensinar-vos que vocês entendam o magnetismo. E sim, é um bom ponto de partida. Eu sou terapeuta, uso magnetismo. Agora, se eu quiser, eu posso ser um fisioterapeuta e sim, sei mais ou menos, sei onde é que ficam os ossos, os tendões, os ligamentos, etc, etc. Conheço uma série de técnicas e se me chega o gajo com o braço torto ou quase a partida ou isto ou aquilo, não sei o quê, eu endireito e sigo à rusga. E posso ser um razoável fisioterapeuta. Agora, se eu me perguntar a mim próprio, ok, mas eu estou a fazer isto e como é que isto funciona? Porquê é que isto funciona? Como é que isto funciona? Ai, de certeza que eu vou ser um melhor terapeuta. Enquanto que o primeiro está limitado aos casos que ele sabe resolver, eu se souber como é que as coisas processam, não estou limitado a nada. E o Sr. Kardec insistiu nisto dezenas de vezes. E até disse, não vou falar mais porque aí o magnetismo é tratado por outros ramos da ciência e, portanto, vão lá e vejam. Agora, se afastarem do magnetismo, o espiritismo, chapéu. Não tem pernas, fica manco. Porque o magnetismo explica o espiritismo. Os espíritos funcionam na mesma base que o resto do universo. Os espíritos desencarnados. Através de quê? Magnetismo. Os encarnados funcionam através de quê? Magnetismo. A relação entre encarnados e desencarnados funciona através de quê? Magnetismo. Então como é que eu posso estudar espiritismo sem saber a forma como os espíritos funcionam? Não posso. E não fui eu que o disse, foi o Kardec. Agora, voltando à vaca fria que cresceu do meio-dia, a verdade também é só uma. É que eu, para entrar por este caminho, eu tenho que deixar o espiritismo considerar uma religião. Ponto. Porque as religiões são sustentadas em dogmas. Em verdades feitas. Sem explicações. E enquanto o espiritismo, pelo movimento espírita, for considerado uma religião, estamos mal. É por isso que eu digo-me espírita, considero-me espírita e muito espírita, mas digo, lamento, mas não faço parte do movimento espírita. Nada contra, ele é muito útil e está a fazer o papel dele. Mas eu é que não consigo andar para trás.
Não dá para desaprender. Não consigo. Quem são os espíritos? O que são os espíritos? O que é, qual é tudo explicável através do magnetismo. É a relação entre os fluidos, entre os seres, entre as coisas. E depois andamos à procura da salvação fora de nós. Como eu não sou incapaz de saber, porque isso são mistérios, são coisas não sei o que, não sei quantos, então preciso de alguém que me salve. Quando a ideia do Espiritismo é o oposto. Ninguém precisa de ser salvo. Ninguém. Até porque ninguém corre perigo. Nada nem ninguém precisa de ser salvo, porque ninguém corre perigo. Ai, porque andamos a pagar os pecados que fizemos, porque andamos a fazer a purificar-nos dos erros que cometemos. Não é nada disso que diz o Espiritismo. O que o Espiritismo diz é melhor que hoje, só amanhã. Erraste ontem para saber mais hoje. E vais errar hoje para saber mais amanhã. Porque o erro é a única forma de aprender. E não tem mal nenhum. E isto depois dá o quê? Dá gente cheia de culpas. Gente cheia de penitência. Gente cheia de medo. Porque o movimento espírita substituiu o inferno e o purgatório por um umbral. E eu já disse, está aí publicamente, eu para o umbral não vou nem morto. Porque isso não existe. Ai, mas não há pessoas que ficam nessa situação. Sim, mas ficam precisamente por causa disso. Porque estar morto ou estar vivo é a mesma coisa em termos mentais. E se eu tenho um trauma quando estou vivo, quando eu morro, esse trauma multiplica-se por 10, por 100 ou por 1000. E eu fico num estado mental de confusão, de desalento. Sim. Agora, isso é um sítio para onde a pessoa vai, é uma coisa... Não, não é. Então tirem as culpas. Foi uma coisa que o Espiritismo veio trazer, foi isso. Não existe culpa. E os centros espíritas continuam a insistir na culpa, no pagamento das faltas, no não sei quê, não sei quantos, no pagamento, como se Deus andasse aqui a dar e a tirar, quer dizer. Culpa não existe. Voltamos outra vez às palavras. E à manipulação das palavras. E aquilo que nós fazemos com as palavras. Não existe. Existe uma coisa chamada responsabilidade. Em última instância, se culpa existisse, era da responsabilidade de Deus. Foi Deus que fez as leis assim. Então o único culpado era ele. E o problema da culpa é que a culpa é irreversível. Uma vez culpado, essa palavra eu acho que devia ser abolida de todos os dicionários. O problema da culpa é que uma vez culpado é impossível livrar-nos da culpa. Só com o perdão de terceiros. E isso não só não faz sentido, como não é nada daquilo que nos diz a filosofia espírita. O que a filosofia espírita diz é que eu progrido com os meus erros. E todos os dias fico melhor. Não há culpa. Há responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos, sim. E quando eu erro, fico com uma obrigação, sim. Qual é a minha obrigação? Corrigir esse erro. Como é que eu corrijo esse erro? Eventualmente, se puder, minimizando os danos,
mas essencialmente mudando-me a mim próprio, usando o erro a meu favor. Aprendendo, que é o único objetivo de tudo. É que eu aprenda. Portanto, não há culpa, há responsabilidade. Eu errei, sou responsável por não voltar a errar. Ponto. Porque senão eu vou andar com culpas às costas que ninguém mais consegue tirar. A não ser que eu vá ao Papa pagar uma bula ou ao padre a fazer um. Tenham dó de mim. E neste momento o movimento espírita está assim. Quando o que eu devia ouvir falar nos centros espíritas, nas casas espíritas, é não tem culpa nenhuma. Livre-se disso. Siga em frente, vá à sua vida. Deus não precisa de lhe perdoar porque Deus nunca a culpou, nunca não. Você é que se está a culpar a si própria. E isso não existe. Assuma a responsabilidade, assuma as rédeas da sua vida. Que é isso que Deus quer. Agora, isto tem relação com o magnetismo? Tem. Eu, sem entender de magnetismo, entendo que não há nada dessas coisas de castigo, disto, daquilo. Não há leis.